Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos pagar, né, doido? Vamos atender ao pedido de um inscrito que eu já estava devendo há algum tempo aí. Nosso amigo inscrito Robson, que sugeriu um vídeo sobre as ações da Pague Menos. Assim, doido, fale da Pague Menos, velho, pelo amor de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sugestão do vídeo. Obrigado por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos do canal. E desculpa pela demora, galera. Desgrameira aqui de moto. Fazia tempo que eu não era atrapalhado com esse trem, né? Mas a correria é grande aqui. E aos poucos a gente vai atendendo a cada pedido. Vamos falar das ações da Pague Menos que estão ali, já bem próximas de R$2. Será se esse trem vai bater R$1, doido? Vai se juntar com a galera lá das Penny Stock? Deus o livre, vamos falar disso. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora falar de Pague Menos, doido. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Para começar, vamos falar de Selic, né, que é justamente um dos problemas que atrapalha não só a Pague Menos, mas todas as empresas expostas às oscilações dela, né? O Banco Central se reuniu e Roberto Campos Neto, junto com todo o colegiado, né, por unanimidade, manter a Selic em 10,5%. E Lula, velho, ficou virado no giraia, criticou Deus e o mundo, mas por um lado ele tem razão. Por que por um lado ele tem razão? Porque uma taxa de juro alta, ela é ruim para a economia, né? Prejudica demais. Por outro, ele está redondamente errado. Por quê? A gente precisa entender por que a taxa de juro ela sobe e ela cai, né? E a gente olhando para o contexto geral, a gente entende que o Banco Central ele atua na consequência e não na causa. E quem que causa o problema? Do governo, né? Os caras que causam o problema. Então o governo faz as suas cacas lá, a inflação sobe e o Banco Central ele precisa atuar. Além da Selic, a alta do dólar também prejudica demais, né? Porque aumenta os custos operacionais das empresas que têm exposição ao dólar e também aumenta o custo da dívida das empresas se elas tiverem dívidas expostas ao dólar, né? Então a situação vai ainda caminhar para um cenário ainda muito desafiador por mais tempo. Doido, Pague Menos. O nome da empresa está fazendo muito sentido com relação à cotação, né? Cada vez menos você vai precisar pagar para comprar as ações da Pague Menos. Mas eu não estou dizendo para tu sair correndo comprar as ações da Pague Menos. Calma que não é assim que acontece. Eu não tenho ações da Pague Menos, eu não tenho nenhuma ação do varejo, né? Especificamente falando, eu tenho exposição ao varejo apenas com as ações da Tiriça da Infracommerce, né? Que é uma exposição, digamos assim, que indireta. A Pague Menos está numa parte do varejo que eu considero bastante resiliente, né? Muito parecido ali com o varejo alimentício. É uma parte do varejo que sempre vai existir demanda para os produtos que a Pague Menos vende, que é remédios, né? Medicamentos, drogas. É exatamente isso que a Pague Menos vende. Olhando alguns destaques, né? Nós vemos aqui os destaques financeiros consolidados. Uma receita bruta que cresceu 10%, um lucro bruto que cresceu 10,5%, ficando com uma margem de 29,2%, se mantendo aí praticamente estável, né? O EBITDA ajustado que cresceu 77,4%, ficando em 96,9 milhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada crescendo 1,2 pontos percentuais, ficando em 3,1%. O resultado líquido ajustado foi negativo em 29,6 milhões de reais. Aqui nós vemos a evolução da base de lojas da companhia, né, que cresceu, mas cresceu pouco, né, em todos os trimestres aqui, se mantendo praticamente estável aí, pulando, né, na comparação de um trimestre para o outro, né, do quarto tri do ano passado para esse primeiro tri agora, pulando aí de 1.632 lojas para 1.654 lojas. O perfil aleatório de lojas, nós vemos aqui também que se manteve praticamente estável, né? E aqui a gente vê que as lojas maduras até caíram um pouco aí, né? De 86,9% para 85,3%. E um crescimento aí de lojas entre 1 e 2 anos de 6,4% para 7%. E entre 2 e 3 anos,
de 3,5% para 4,8%. A empresa continua crescendo as suas vendas no seu canal online, né? A gente vê que desde o primeiro tri do ano passado até agora, saltou aí de 11,2% para 13,4%. E a participação da receita do Omnichannel também vem crescendo aos poucos, né? Já pulou aí de 12,5% para 13,9%. Agora o problema da empresa, né, que é a dívida líquida consolidada. A gente vê que a dívida líquida cresceu, né, e já chegou a 1.361.800.000 reais, e a alavancagem na comparação trimestral também cresceu, né, saindo de 2,5 vezes para 2,6 vezes. Na comparação anual caiu 4 pontos percentuais aí, né? A dívida líquida sobre o EBITDA, que é o que vem penalizando a cotação das ações, junto também com a pressão nas margens, né? Dando uma olhada aqui no resultado consolidado geral, como já citamos a receita bruta, agora citamos também a receita líquida, que cresceu 9,3%, ficando em 2.882.500.000 reais. A empresa aumentou um pouco as suas despesas, né, com vendas aí, em 6,4%. O EBITDA ajustado já citamos, né, que cresceu 77%. As despesas gerais e administrativas também cresceram um pouquinho aí, né, 1,1%, mas consumiu aí 89 milhões de reais do caixa da empresa. A empresa apurou um prejuízo líquido no período aí de 23,1 milhões de reais, porém uma redução nesse prejuízo aí de 48,9%. O problema da PagMenos qual que é? A gente vê aí alguns indicadores, um dividend yield em 13%, mas não se iluda com esse trem desse dividend yield da PagMenos. A gente vê a parte da lucratividade da PagMenos, não justifica esse dividendo. Ele se dá mais por conta da queda das ações, né? Porque quanto mais cai as ações, o último dividendo que a empresa distribuiu, ele vai começar a representar um percentual cada vez maior. Então, você precisa ficar atento a isso daí. Mas é uma ação que é negociada a múltiplos bastante altos, né? Um PL acima dos 20 é bastante coisa. É negociada abaixo do seu valor patrimonial. Um VPA acima dos 4, que teoricamente é o que deveria valer as ações. Mas por que as ações estão caindo tanto? Primeiro que todas as empresas do varejo estão apanhando com força e a PagMenos não foi diferente. Vai continuar apanhando ainda por um bom tempo, né? Agora, se formos olhar para os principais problemas da PagMenos que justifica essa precificação das ações, eles são especificamente dois problemas, né? E o principal dele é a alta alavancagem. A empresa é muito alavancada. Fez uma aquisição aí da Extra Farma, né? O custo dessa aquisição ainda pesa no endividamento da empresa, que supera 1.300.000.000 de reais. Só que, por outro lado, tem a pressão na geração de receita e a pressão nas margens também. A gente vê uma margem líquida muito baixa. O ROI, não vou falar do ROI, porque quase todas as empresas desse setor aí negociam com ROI muito baixo, né? Mas a gente olha, uma dívida líquida sobre o EBITDA superior a 2,5 vezes. E isso é muita coisa. É o tempo que demoraria para a empresa pagar essas dívidas apenas com a sua receita. Então é uma alavancagem bastante alta. Como eu sempre digo, o mercado não perdoa. Se você quer se expor a esse tipo de empresa, esteja ciente disso. Dívida é um problema muito grave, porque é o que fale, a empresa não tem outro jeito. Por isso que o mercado penaliza. Então, se a empresa não for geradora de receita e lucrativa, ela vai sofrer bastante para carregar esse endividamento aí e pagar certinho. Então, o problema da PagMenos é esse. A cotação vai sofrer, se vai chegar em R$1, ninguém sabe, tudo é possível nesse mercado, até mesmo porque, como vimos, o cenário não está nada bom, né? Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!